A Docol lança sua linha de caixas de descarga embutida, uma solução mais adequada para obras verticais e da saúde do que as ultrapassadas caixas acopladas. A instalação de uma caixa de descarga embutida Docol é muito simples. Antes de iniciar a instalação, tenha em mãos as ferramentas necessárias: chave de boca, furadeira, fita veda-rosca, bucha e parafuso. Agora abra a caixa e verifique todos os componentes. Ela deve conter uma caixa de descarga embutida Docol, um tubo de descarga, um tubo de ligação, uma ficha de instruções do tubo de ligação, 2 réguas de instalação, 2 gabaritos protetores, um manual de instalação. Reserve o tubo de ligação para a etapa final da instalação. Marque a área de recorte para embutimento na parede, conforme indicado no manual de instalação. Conecte o tubo de descarga à caixa de descarga embutida Docol. O tubo encaixa com facilidade a caixa, sem necessidade de qualquer esforço. Coloque os gabaritos de fixação na caixa e no tubo de descarga. Fixe as réguas de nivelamento na parte superior da caixa. Passe a fita veda-rosca na conexão de entrada da água. Lembre-se que os gabaritos deverão permanecer fixados à caixa de descarga embutida Docol até a etapa final, que é a instalação do acabamento e do tubo de ligação. Posicione a caixa na abertura feita na parede, observando a distância do ponto de saída do tubo de descarga. Marque os pontos de fixação das réguas de instalação. Agora, faça a furação nos pontos indicados. Introduza as buchas e fixe a caixa de descarga embutida Docol. Realize as conexões hidráulicas e, após, verifique o nivelamento da caixa na parede e faça ajustes se necessário. Neste momento, já é possível fazer o chapisco com argamassa e aguardar sua secagem, conforme instruções do manual de instalação que acompanha o produto. Termine de fechar a parede com argamassa. Após a secagem, a parede já está pronta para receber a aplicação do reboco final. E com o reboco já seco, aplique o revestimento e não remova os gabaritos de proteção. Lembre-se de guardar o tubo de ligação para a etapa final, que é a sua instalação junto com o acabamento. Acompanhe agora a instalação do acabamento para a caixa de descarga embutida Docol. A instalação do acabamento da caixa de descarga embutida será muito simples. Você precisará somente de um estilete, alicate de corte e chave de fenda para realizar a instalação. Destaque a tampa frontal do gabarito e, com um estilete, recorte a parte excedente. Deixe-o rente à parede. Em seguida, abra o registro integrado, localizado na parte interna do centro da janela de manutenção. Posicione os parafusos com a parte da rosca rente à parede acabada. Observe a posição de encaixe do parafuso na orelha da caixa e marque o anel desta posição. Corte a parte excedente do parafuso após o anel marcado. Encaixe o parafuso na orelha branca da caixa. Repita esse processo para o segundo parafuso. Encaixe firmemente os pinos do acabamento nas alavancas de acionamento da válvula. Posicione e fixe a base do acabamento com a chave de fenda, observando que os parafusos devem ser girados no sentido anti-horário. Insira nos pinos as borboletas. Note que a borboleta é inserida com a parte redonda para o lado direito e introduzida verticalmente até encostar na base do acabamento, girando no sentido horário até que trave na posição horizontal. Corte o excedente dos pinos rente à parte frontal da borboleta. Encaixe as teclas na base do acabamento. No caso do acabamento salvágua, a tecla com friso total deve estar ao lado esquerdo e a tecla com friso parcial deve estar ao lado direito. Para finalizar, o acabamento deve ser colocado sobre a sua base.
Quando ele estiver fixo, inicie o encaixe de cima para baixo e a instalação estará concluída. Lembre-se que o tubo de ligação será utilizado na colocação da bacia sanitária. A instalação da caixa de descarga embutida Docol também está disponível para drywall. Para casas, sobrados e demais locais públicos, a Docol recomenda o uso da válvula de descarga. Docol Metais Sanitários. Uma escolha sustentável.